Vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 18. Lucas 18 começa com a parábola do juiz iníquo e termina com a cura do cego de Jericó. O cego de Jericó, ele vai fechar este capítulo. Vamos ler apenas a primeira parábola, que é a do juiz iníquo, que começa no capítulo 1 de Lucas. Jesus lhes contou uma parábola, Lucas 18:1. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. E em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava alguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito alguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela riqueza infinda que é a Bíblia, a palavra do Senhor. Obrigado a Deus porque ela nos confronta, ela nos incentiva, ela nos consola e ela, Deus, nos dá conhecimento a respeito das coisas do reino do Senhor. Ó Deus, obrigado pela escola bíblica dominical, onde podemos estudar e aprender mais da palavra do Senhor. Agora, Senhor, premia o nosso coração com a revelação do Senhor. Toca-nos, incomoda-nos, destitui-nos pela palavra do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Eu chamaria o capítulo 18 de uma ilha dentro de um texto que começa em Lucas capítulo 15 e vai até o capítulo 19, versículo 10. Lá no 19:10 você vai encontrar Jesus dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Está dizendo isso lá na casa daquele homem de baixa estatura, que quando ele ouve Jesus dizendo, Jesus diz: Zaqueu, você hoje me convém a sua casa. E aí quando ele recebe Jesus, disse: Senhor, eu daria tudo que eu tenho aqui para poder me restaurar meu relacionamento, quero restituir as pessoas de quem eu tirei. E aí Jesus diz: hoje veio salvação a esta casa. Então lá no 19:10 vai encerrar uma sessão que começa em Lucas capítulo 15, que pode ser chamada de sessão de achados e perdidos. Perdeu o filho, perdeu a ovelha, perdeu a dracma, e essas três coisas são encontradas. E logo no capítulo 16 começa uma perda. Jesus vai colocar algo que perdido não pode ser achado, que é a alma daquele homem rico. Quando abriu os olhos estava no inferno. Ele não perdeu a dracma, ele não perdeu a ovelha, mas mesmo assim ele perdeu algo. O texto vai mostrar que ele perdeu a própria alma. A dracma perdida pode ser encontrada, a ovelha perdida pode ser achada, o filho perdido pode ser achado,
mas a alma perdida uma vez nunca mais poderá ser encontrada. E o capítulo 18 está no meio desse segmento de Lucas, desde o capítulo 15 até o 19:10. E o capítulo 18 vai se preocupar com justiça. O capítulo 18 vai falar sobre a justiça de Deus. Então ele começa contando a parábola de um juiz iníquo, no versículo 1 do capítulo 18. Diz que um juiz iníquo que não temia a Deus e muito menos respeitava o próximo, ele era o juiz da cidade, na época chamado pretor da cidade. E havia uma viúva que o procurava já há muito tempo, dizendo: julga a minha causa. Vocês veem, naquela época os juízes já tinham dificuldade de deixar o tribunal em dia, não julgavam as causas, demoravam para julgar as causas, e ela ia lá constantemente dizer a ele: julgue a minha causa, está demorando muito, eu quero que você julgue a minha causa. E aí diz que esse juiz, pensando, arrazoando, disse: como que eu não vou julgar? Mesmo que eu não tema a Deus e não respeite o próximo, eu vou julgar essa mulher, porque a causa desta mulher, porque eu preciso resolver o problema dela, não o meu problema. Eu quero resolver o meu problema. Se eu julgar, nunca mais ela vai voltar aqui, nunca mais ela vai me molestar, vai me incomodar. Então eu vou julgar a causa dela. Começa falando da justiça desse juiz, a justiça do mundo que nós vivemos, e nós percebemos quão falha é, porque está eivada, tomada, graçada do próprio interesse. Toda a sociedade constituída gira em torno do próprio interesse. Sempre foi assim. 1215, João Sem Terra fez um acordo quando da invasão da Inglaterra, e ele fez um acordo com os senhores, os barões de terra, para poder formar um exército para resistir à invasão do seu país. Passaria a ser um país somente em 1618, depois da paz de Westfália, mas em 1215 ele faz esse acordo, e ele quer que todos os homens do seu país possam ajudar. E os barões da terra perguntaram: e a gente ganha o quê? Disse: eu vou dar o título de propriedade da terra de todos vocês. Vocês vão ganhar um título, uma escritura da terra que vocês possuem. E os barões formaram um exército com os seus empregados, os seus camponeses, e partiram para a guerra. Ganharam a guerra, houve a expulsão, e quando terminou, ele pegou o acordo e ele rasgou aquele acordo. Mas e a nossa terra? Diz: que terra? A terra é do rei, toda a terra é do rei, é do reinado, vocês não têm terra alguma. Isso vai acontecendo em toda a história, de lidar com lideranças iníquas. E muitas vezes eu vejo a pessoa dizendo: esse tempo que nós estamos vivendo, pastor, é um tempo sem igual, continua todo mundo iníquo do mesmo jeito. Desde Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, que é o pai da democracia, o mundo continua caminhando na mesma direção. Então não há esperança por meio do Tribunal de Justiça? Não há esperança por meio da Secretaria de Segurança? Não há esperança por meio da educação? Não. A esperança desse mundo está em Cristo Jesus, na pregação do Evangelho, no testemunho da igreja. Se hoje a igreja fosse arrebatada da face da terra, pense em todas as organizações religiosas, todas as entidades de confissão religiosa, os colégios de confissão religiosa, pense em retirar todos eles da sociedade. Só aí a sociedade se tornaria um grande caos. Então esse juiz iníquo, que assim é chamado por Jesus, diz: eu vou resolver o problema dela? Não, vou resolver o meu problema, porque ela está incomodando a mim. Já não julgo a causa dela há muitos anos,
mas se eu não julgar, essa mulher vai voltar de novo a me incomodar. Então eu vou resolver o meu problema e não o problema dela. E aí a seguir ele vai contar a história de dois homens falando da diferença do juiz. E aí os dois homens sobem ao monte para orar, e diz que um deles, rico, com boa influência social, eles levantam os olhos, as mãos aos céus, e ele disse: Pai, graça te dou, ele se dirigindo a Deus, porque eu jejuo 2 vezes por semana, dou oferta aos pobres, dou esmola aos pobres, eu faço e aconteço, e eu te agradeço porque eu sou assim. Olha só, falando dele mesmo, a oração diz: e ele orando de si para si mesmo. Se você observar, o texto diz: e ele orava de si para si mesmo. Como assim? A gente pode fazer isso hoje em dia também. Quando a gente acha que a gente é justificado pela nossa própria ação, pelo nosso próprio agir, por aquilo que nós fazemos, eu evangelizo, por isso estou justificado. Você fala de si para si mesmo, você está elogiando você mesmo para você mesmo, você está se gabando de você mesmo para você mesmo. Você não está produzindo fruto algum no reino de Deus. Jesus disse aos discípulos: quando vocês jejuarem, vocês não se mostrem nas praças com o rosto desfigurado, cabelo despenteado, não apareçam na praça para que as pessoas vejam que vocês estão jejuando. Porque quando fazem algo, fazem para Deus, e esse é o grande desafio da igreja, realizar algo para Deus. E aí diz: um segundo homem nem sequer ousava levantar os olhos aos céus, mas ele, cabeça baixa ou cabisbaixo, ele batia no peito e dizia: Senhor, perdoa esse pobre pecador, tem misericórdia de mim. E aí Jesus disse: os dois terminaram de orar e saíram daquele lugar. E em verdade, digo a vocês, que o segundo saiu justificado. Ele pergunta à multidão: qual dos dois desceu justificado do monte? E dizem: o segundo. Ele disse: então vão, façam mesmo. Servir ao Senhor é uma iniciativa tão particular que não aceita sociedade. Vou dizer, realizar algo aceita sociedade, mas servir é algo individual. A adoração, ela é individualizada pelo próprio Deus. E aí quando termina de orar, o segundo sai justificado. O segundo sai dali diante de Deus. E aí Jesus está conversando com eles, entra um texto perdido no meio sobre as crianças, e depois vem sobre o perigo da riqueza. Aí enquanto eles estão conversando, Jesus olha para eles e diz assim: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E aí os discípulos olham e dizem: Senhor, mas como assim? É tão difícil assim? Quer dizer que os ricos não vão entrar no reino dos céus? Jesus disse: não, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí você olha para mim e diz: pastor, então aí que não entra mesmo, porque um camelo não cabe no fundo de uma agulha, no buraco de uma agulha. A agulha que ele está se referindo não é essa agulha que nós temos hoje para costurar roupa. A porta do palácio tinha um grande portão, por ele entravam os carros de bois, os soldados, os cavaleiros, os carros de combate, mas nela tinha um portão pequeno, para a passagem de uma pessoa só. Então vinha com aquela armadura de guerra, com a sua lança, o seu escudo, e quando ele vinha dessa maneira, abriam aquela porta pequena, aquela porta se chamava agulha. E o cavaleiro, com dificuldade de passar, tinha que colocar o escudo, passar a lança, passar uma perna, virar o corpo, para que ele pudesse entrar. Pastor, por que não fazia uma porta mais larga? Exatamente para o inimigo não passar com facilidade. Quando ele colocasse uma perna para o lado de dentro, ele levava uma flechada, uma lança,
e ele não conseguia ir adiante, passava um de cada vez. Jesus diz: é mais fácil o camelo conseguir passar naquele lugar onde o soldado tem dificuldade de entrar, do que um rico entrar no reino dos céus. Mas ele não está falando do dinheiro, do cordão de ouro, não está falando do carrão, nada disso. Ele está falando da confiança em Deus. A justiça de Deus, que começa no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 18, diz que nós somos justificados por Deus. Deixa eu usar uma figura que hoje pela manhã foi lembrada na classe. O profeta Isaías diz assim: porque os nossos atos de justiça são trapos de imundícies diante de Deus. E aí eu dei R$2 para quem soubesse o que era trapo de imundícia. E aí o Gil prontamente disse: eu sei. Ganhou 2 contos. Espero que ele dê 20 centavos de dízimo. Ele disse: eu sei. Quando alguém ficava leproso e a pele, a carne ficava à vista, enrolava-se como se fosse hoje uma atadura em cima daquela ferida, daquela carne viva. Enrolavam ali, eles enrolavam e deixavam o leproso totalmente enrolado fora da cidade. Não tinha remédio, não havia remédio, ficava lá fora. E de quando em quando, meses, alguém oferecia a ele uma atadura nova, ou lençóis rasgados, dava a ele. Sabe o que ele fazia? Ele pegava aquele pano fedido, contaminado, sujo, cheio de pedaços de carne, da carne dele. Ele tirava aquilo e ele então colocava sobre o solo, e ele pegava o novo e enrolava, e aquele material que ele jogava no chão, ninguém tocava, ninguém pegava, se ele não queimasse. Sabe como chamava aquele material? Trapos de imundícia. Isaías está dizendo, o profeta está dizendo que as nossas ações, se nós fôssemos ser justificados por ela, elas seriam como trapos de imundícias diante de Deus. Então não há jeito? Sim, em Cristo nós somos justificados. Porque o nosso juiz, ele não acorda, não se levanta para nos socorrer porque ele queira resolver o problema dele. O nosso Deus se levanta, ele age porque ele quer resolver o nosso problema. Não é porque a viúva no portão grita pedindo todos os dias e Deus diz: eu vou atender a oração dela porque senão ela vai voltar amanhã. Não, Deus nos socorre todos os dias, porque Ele quer ver solução na vida de cada um de nós. É por isso que Ele age desta maneira, é por isso que nós vemos Ele dizendo: aquele que chegou lá e foi orar a Deus, ele: sou pobre pecador. Esse tinha problemas, e ele saiu de lá justificado e abençoado por Deus. E aí ele encerra o capítulo falando sobre o cego de Jericó. Todos os dias estava sentado à beira do caminho, à entrada da cidade ou saída da cidade, dependendo da referência, e esse homem ficava ali esperando alguém que pudesse lhe dar uma esmola. A esmola não era um ato de justiça social, mas era um ato de justiça religiosa. O judaísmo acreditava que dando esmolas você melhorava a sua situação com Deus. Há pessoas que hoje ainda pensam assim: eu vou ficar bem melhor se eu puder dar uma esmola. Vou deixar no meu testamento, eu vou deixar uma herança para o meu sobrinho doente, porque ele vai precisar, para o meu avô que está pobre, uma casa para ele. Não, nada disso. Aquele ato era um ato religioso que contava como alguma coisa proveitosa diante de Deus.
E aí encerra com a parábola do cego de Jericó, com a história do cego de Jericó, dizendo: era um homem pobre, estava sentado à beira do caminho, ou seja, ele não tinha representação legal, ele não tinha nenhuma perspectiva profissional. Era um homem que perdeu tudo, porque diz que ele havia perdido a visão. Ele perdeu tudo, tudo. Não podia trabalhar, não se casaria, porque acreditavam que ele foi amaldiçoado por Deus e por isso ficou cego. E aí Jesus diz que ele passando, os discípulos percebendo a justiça religiosa, dizem a ele: para de gritar, porque Jesus não vai te ouvir. Você é pecador, você é deficiente, você não tem direito de se aproximar dele. Você é imundo, não tem direito de se aproximar dele. Em outras palavras, se preferirem, você é um trapo de imundícia da sociedade. E aí ele começa a gritar desesperadamente: Jesus, tem compaixão de mim, Jesus, tem compaixão de mim. E aí Jesus para. E aí Jesus para, assim encerra o capítulo 18, diferentemente de como começou. O juiz do início, eu vou atender para resolver o meu problema. O juiz do final, do cego de Jericó, que é Jesus, diz: qual é o seu problema? Por que você está gritando? O que você quer que eu faça a você? A mulher lá no início do capítulo diz que julga a minha causa. O cego do final diz: Senhor, que o Senhor me restitua a visão. E Jesus vai socorrer o juiz de Jericó. Jesus vai socorrer o cego, não para resolver o problema de Jesus, mas para resolver o problema do cego. E assim encerra um capítulo inteiro sobre a justiça de Deus. A justiça dos homens resolve problemas preocupada com a própria justiça dos homens. A justiça de Deus resolve o problema dos homens, preocupada com o problema do homem.